Olá, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, um dia, uma tarde, uma noite abençoada em Cristo Jesus nosso Senhor. Quero, e de forma bem rápida e ligeira, meditar contigo em uma passagem bíblica e extrairmos lições para o nosso dia a dia e para o nosso aperfeiçoamento. Quero ler um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e o seu verso de número 15, e sobre essa expressão citada pelos discípulos no início da igreja primitiva, que parece ser, ao longo desse livro de Atos, ao longo desse tratado, parece ser a expressão máxima que está sobre eles, de algo que eles se identificam, e é sobre essa expressão que a igreja primitiva usava, que precisa ser usada em nossos dias de forma abundante, que eu quero pensar com você. Olha o que diz o texto. Matastes o autor da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. É esta expressão que estava sempre nos lábios dos apóstolos, dos discípulos, algo que estava sempre os levando à oração para lhes dar força para continuamente ter sobre os seus lábios, sobre suas vidas, condições de expressar e de fato ser. Somos suas testemunhas. O livro de Atos dos Apóstolos narra o início da igreja primitiva e ao longo desses primeiros capítulos, principalmente 1, 2, 3, 4, 5, vai nos mostrando a forma que a igreja surgiu, a forma que a igreja iniciou, a descida do Espírito Santo, mas acima de tudo, Lucas propõe ao longo desse tratado ou desta carta, como você queira chamar, ele propõe a apresentar a todos o contexto, o dia a dia da igreja. Trata-se de um livro histórico, onde vai mostrar o dia a dia da igreja, a rotina diária dos apóstolos, a rotina diária dos discípulos, os desafios que surgem diariamente, e nós vemos o capítulo 3 de Atos, um roteiro diário, o dia a dia de Pedro e João representando aqui a igreja. O texto diz que no capítulo 3, verso 1, eles estão subindo juntos à hora da oração ao templo, à hora nona. Então, olha, já começa o capítulo 3 mostrando como era o dia a dia, a rotina diária desses discípulos. Primeiro, o capítulo 3, verso 1 mostra que eles tinham o hábito de andar juntos, porque a igreja, de fato, precisa andar juntos e andar em unidade. Era parte da sua prática diária. Aliás, eles subiam juntos ao templo, também o templo, e a reunião, a coinonia, a comunhão no templo também fazia parte da rotina diária dos discípulos, e jamais faltava sobre eles a oração. Para ser uma testemunha eficaz, não pode faltar em nós a prática, o hábito, a vida diária de oração. Não falo de momento de oração, em um momento de prova, em um momento de adversidade, não. Oração para a igreja primitiva, para o roteiro diário, para o dia a dia deles, oração era uma data marcada, um horário marcado, eles não ausentavam da oração. Mas o capítulo 3 mostra algo que eu quero chamar muito a sua atenção, tratando-se do dia a dia da igreja. O que é? Eles estão subindo ao templo, à hora da oração, para suas práticas diárias, para o seu convívio diário, aos seus fatos, as suas ações diárias. E quando eles estão chegando ao templo, eles se deparam com um moço à porta do templo, pedindo alguma esmola, pedindo algum auxílio, alguma ajuda. E o texto diz que Pedro e João para e se depara com essa situação e olha para eles. Algo que faz parte do dia a dia da igreja. Sempre haverá, diante do caminhar da igreja, necessitados, carentes, alguém pedindo a esmola, na porta do templo ou em qualquer outro canto da face da terra. A sociedade ainda continua, de alguma forma, como esse coxo, acreditando que no templo, ou aqueles que se dirigem ao templo, têm algo a oferecer. O ponto que ele estava, na porta do templo, era um ponto estratégico. Ele entende que aqueles que estão se dirigindo para o templo, de fato, têm alguma coisa a conceder. Que a nossa sociedade continue olhando para nós como igreja e crendo que nós temos algo
a oferecer. Mas eu quero chamar sua atenção porque as necessidades estão na igreja, diante da igreja, nos nossos relacionamentos pessoais, nos nossos relacionamentos diários, no trabalho, na nossa vida profissional, vida conjugal, familiar. As necessidades estão diariamente no processo e no caminho da igreja. Portanto, que nós possamos ser como esses discípulos, olhar para essas necessidades e jamais esquecer que nós somos testemunhas de Cristo, aqueles que mataram, mas que está vivo e vivo para todo sempre. Quando eles olham para aquele moço, ele até diz, não temos prata e nem ouro, mas o texto vai nos deixar claro, bem claro, que o moço olhando para eles ainda continua esperando receber alguma coisa. É por isso que João, ou melhor, Pedro vai dizer, eu não tenho prata e também não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Aí está a expressão máxima de uma verdadeira testemunha. Os discípulos, o coxo olha para ele esperando receber alguma coisa, porque reconhece que tem algo para conceder. Agora você imagina ele olhando para Pedro e Pedro dizendo, não tenho prata. A expectativa no coração daquele moço já foi criada e ele sabe que vai dar alguma coisa. E quando ele diz, não tenho prata, a sua expectativa aumenta, porque ele vai receber algo provavelmente melhor que a prata. E ele diz, eu também não tenho ouro. A expectativa ainda se aumenta, porque ele sabe que vai receber alguma coisa. E ele também acha que vai ser algo melhor do que o ouro. E de fato, era algo melhor do que o ouro e do que a prata. Eles estavam oferecendo Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, eles com muita ousadia continuavam dizendo, eu sou testemunha, nós somos testemunhas. Que nesses dias odiernos, onde as necessidades e demandas a cada dia são maiores no nosso caminho e nos cercam, que nós possamos ser uma geração como a igreja primitiva, possa continuar tendo como seu maior adjetivo e a maior expressão que o identifica é essa, nós somos suas testemunhas. Deus te abençoe e que você seja de fato uma testemunha eficaz. Um abraço em Cristo Jesus.